A última pessoa que Gabriel Vilarinhos esperava ver em uma tranquila cantina italiana familiar era a mulher que havia desaparecido de sua vida 3 anos antes, muito menos sentada a uma mesa com 3 garotinhos que compartilhavam seus olhos, seu cabelo e seu rosto, um único olhar para eles e tudo o que ele pensava saber sobre seu passado e seu futuro começou a se desfazer. Gabriel Vilarinhos não era o tipo de homem que acabava no lugar errado. Cada minuto de seu dia era agendado, monitorado e otimizado por uma equipe de assistentes que sabiam que não deveriam improvisar. Mas naquela tarde, seu motorista pegou a saída errada da rodovia devido a um desvio de tráfego de última hora e, em vez de chegar a um jantar de alto nível em um hotel de luxo na Avenida Paulista, Gabriel se viu parado em frente a um pequeno e escondido restaurante italiano em Bela Vista, que parecia não ter sido reformado há pelo menos 2 décadas. Ele estava pronto para ir embora, mas algo o deteve. Talvez fosse a placa piscando na janela, talvez o cheiro de pão de alho flutuando no ar, ou talvez, embora ele nunca fosse admitir, o peso da exaustão que ele não se permitia sentir há anos. Ele disse ao motorista para esperar e entrou sozinho. O restaurante era quente e barulhento, um lugar familiar com toalhas de mesa descombinadas, velas queimadas pela metade e risadas de crianças ecoando nas paredes. Ele escolheu um assento perto da janela, pegou o celular e planejou responder a alguns e-mails antes de voltar para a rua. A atmosfera não era seu estilo. Era muito viva, muito bagunçada, mas, ainda assim, algo o fez parar. Ele estava na metade de uma mensagem quando ouviu uma explosão repentina de risadinhas atrás dele. Ele levantou os olhos instintivamente, examinando a sala até pousarem em uma mesa perto do centro. Foi então que ele a viu. Sofia demorou 1 segundo para processar. Ela estava um pouco mais velha agora, mas ainda inconfundivelmente ela. O mesmo cabelo escuro e grosso, agora preso em uma trança solta, os mesmos movimentos graciosos, a maneira como ela inclinava a cabeça ao ouvir alguém falar. E então ele viu o que a cercava. 3 meninos pequenos, todos com cabelo castanho escuro e olhos azuis chocantemente brilhantes. Um estava tentando equilibrar um palito de pão no nariz. Outro estava brincando com um giz de cera. O terceiro falava tão rápido que ela estava lutando para acompanhar. Gabriel sentiu seu coração despencar. Ele observou, incapaz de desviar o olhar, enquanto um dos meninos olhava para cima e ria. E era o riso dele, o riso exato dele, o mesmo que sua mãe costumava apontar quando ele era criança. Sua respiração parou na garganta e ele se inclinou ligeiramente, apertando os olhos, tentando se convencer de que não era o que parecia tão claramente ser. Mas era. Ele podia ver na forma de seus rostos, no contorno de seus maxilares, em seus olhos, espelhos dos seus próprios. Eles não eram apenas quaisquer crianças, eles eram seus. O choque foi tão profundo que silenciou todo o resto dentro dele, toda a raiva que ele sentira por ela, todas as perguntas não respondidas, a maneira como ela havia desaparecido de sua vida 3 anos antes, sem uma única explicação. Tudo voltou, mas agora estava misturado com algo muito mais poderoso, incredulidade, e algo perigosamente perto da dor. Sofia ainda não o tinha visto. Ela estava ajudando um dos meninos a cortar uma almôndega ao meio, sua expressão suave e paciente, completamente inconsciente da tempestade, se desenrolando a poucos metros de distância. Ele não conseguia se mover, não conseguia respirar,
Não conseguia acreditar que a mulher com quem ele um dia imaginou construir um futuro estava sentada do outro lado do salão, cercada por um futuro que claramente havia acontecido sem ele. E naquele momento, Gabriel Vilarinhos, CEO, bilionário, intocável, sentiu algo que não sentia há anos: impotência. Gabriel ficou paralisado, seu pulso martelando em seus ouvidos, enquanto 1 milhão de pensamentos colidiam e desmoronavam em sua mente. Ele continuou encarando Sofia e os 3 meninos com um tipo de apego atordoado, como se seu cérebro ainda não tivesse alcançado o que seus olhos já sabiam. Para um homem que vivia de absolutos, em números, controle e certeza, a cena à sua frente rachou algo no alicerce de seu ser. Eles se pareciam com ele, todos os 3. O mesmo cabelo escuro, os mesmos olhos azuis penetrantes, as mesmas expressões sutis que ele reconhecia em si mesmo quando se olhava no espelho. Não havia como negar. Eles não eram apenas quaisquer crianças, eles eram seus filhos, e ela nunca havia lhe contado. Ele observou Sofia limpar a boca de um menino com um guardanapo e repreender gentilmente outro por tentar rastejar para debaixo da mesa. Ela parecia cansada, mas não esgotada. Havia uma força tranquila nela, do tipo que ele se lembrava, o tipo que o atraíra e o afastara na época. Ele tentou conectar a versão dela que via agora com a lembrança da mulher que havia abandonado sua vida 3 anos antes, sem uma palavra de explicação. Ela simplesmente desaparecera. Em um dia eles estavam rindo em sua varanda, compartilhando comida e falando sobre nomes ridículos para bebês em um futuro sobre o qual brincavam. No dia seguinte, ela se foi, sem bilhete, sem adeus, apenas silêncio. Ele a procurou, contratou detetives particulares, usou seus contatos, fez ligações. O apartamento dela estava vazio, o telefone desconectado, as contas bancárias fechadas. Foi como se ela tivesse sumido do mapa. Isso destruiu algo nele, algo vulnerável, esperançoso, humano. Depois disso, ele se enterrou no trabalho. Ele fez a empresa crescer, ganhou seus primeiros 100 milhões, comprou uma cobertura, construiu uma marca tão poderosa que ninguém ousava perguntar sobre o passado. Mas a verdade era que ele nunca tinha parado de se perguntar o que havia acontecido com ela. E agora ele sabia. Ela não tinha apenas partido. Ela tinha levado seus filhos com ela. Seu instinto era ir até lá, exigir respostas, levantar a voz. Mas algo o conteve. Talvez fosse a maneira como um dos meninos estendeu a mão para ela e ela a apertou instintivamente. Talvez fosse a facilidade com que ela navegava no caos deles. Ou talvez fosse a estranha e desconhecida dor se espalhando em seu peito, o peso do tempo perdido. Finalmente, como se sentisse a intensidade de seu olhar, ela virou a cabeça e o viu. Seus olhos se encontraram. E no momento em que seus olhares se cruzaram, a sala inteira pareceu parar. O corpo dela enrijeceu instantaneamente. Seus olhos se arregalaram. Por uma fração de segundo, ela parecia alguém vendo um fantasma. Seus lábios se entreabriram como se fosse dizer algo, mas nenhuma palavra veio. Ele se levantou lentamente. Os olhos dela o seguiram enquanto ele caminhava em direção à mesa dela. Os meninos não o notaram no início. Estavam muito ocupados brigando por gizes de cera. Mas Sofia não se mexeu, não respirou. Ele parou a poucos metros de distância. Sofia. O nome dela caiu de sua boca como uma pedra, pesado, real. O som a fez encolher-se apenas ligeiramente. Gabriel, ela sussurrou. Sua voz estava diferente, ainda suave, mas agora envolta em exaustão e algo mais culpa. Ele olhou para os meninos.
Eles ainda estavam muito distraídos para perceber o que estava acontecendo. Mas Gabriel não conseguia tirar os olhos deles. Ele apontou sutilmente. São eles. Ela assentiu, sem mentiras, sem hesitação. Sim. Todo o ar deixou o corpo dele. A verdade estava ali, inegável. Acho que devemos conversar, ele disse, mal conseguindo manter a voz firme. Sofia olhou para os meninos, depois de volta para ele. Seus ombros se endireitaram como se ela estivesse se preparando para um impacto. Sim, ela disse calmamente, devemos. Sofia saiu primeiro, seus movimentos cautelosos, cuidadosos, como se cada passo carregasse um peso diferente, agora que seu segredo não era mais apenas dela. Gabriel a seguiu, sua mente girando, seus pensamentos altos e sem filtro, no silêncio entre eles. A porta do restaurante se fechou atrás deles, abafando o calor e as risadas das famílias lá dentro. Do lado de fora, o ar parecia mais cortante, pesado, real de uma maneira que dificultava a respiração. Eles pararam perto da calçada, fora da vista das janelas do restaurante. Sofia cruzou os braços com força sobre o peito, as costas retas, o queixo levemente levantado, como alguém se preparando para uma luta que sabia que não podia vencer, mas tinha que suportar de qualquer maneira. Gabriel, por outro lado, não falou imediatamente. Ele simplesmente olhou para ela. Para o rosto dela, seus olhos, os mesmos que ele costumava memorizar quando o mundo parecia muito complicado, ela parecia mais velha, não de uma maneira ruim, mas madura. Mas havia algo em seus olhos que não estava lá antes, uma tristeza, ou talvez apenas anos de sobrevivência. Ele não fez as perguntas óbvias, ainda não, a verdade era muito crua, muito exposta. Então ele começou por algo mais suave, embora ainda queimasse em sua garganta. Por que você não me contou? Sofia piscou, uma vez lentamente. Porque eu estava apavorada, ela disse, de você, do seu mundo, de como tudo estava se movendo rápido quando descobri. Ele cerrou o maxilar, tentando não deixar a raiva surgir tão rapidamente. Apavorada com o que exatamente? Que eu não os quisesse. Não, ela disse rapidamente. Eu sabia que você iria querer. Eu sabia que você estaria lá, e você assumiria a responsabilidade, e você viraria sua vida de cabeça para baixo, se fosse preciso. Foi isso que me assustou mais. Isso o pegou desprevenido. Então você foi embora porque achou que eu me importaria demais. Sofia exalou. Eu fui embora porque não sabia como sobreviver sendo consumida por você e sua vida. Eu sabia o que aconteceria. Manchetes, câmeras, contratos, negociações. Eles cresceriam sob um microscópio. E eu não poderia fazer isso com eles, ou com você. Você estava à beira de algo enorme, Gabriel. Eu o vi subir tão longe e tão rápido, e eu não queria ser o peso que o atrasaria. Ele balançou a cabeça lentamente, tentando absorver tudo. Você nunca foi um peso. Você era a única parte da minha vida que não parecia fabricada, e você nem me deu a chance de escolher. A expressão dela se quebrou ligeiramente, os cantos da boca se apertando. Eu não queria ser um fardo para você. Eu queria protegê-los e talvez, sim, talvez eu quisesse me proteger também. Ele andou uma vez, depois se virou para ela, os olhos ardendo. Você os protegeu mantendo-os longe do pai. Eu os protegi de se tornarem uma história, ela retrucou, a voz se elevando. De serem comprados e vendidos por tabloides, de serem usados como moeda de troca por pessoas que só se importam com a sua empresa. Você não acha que eu pensei no que estava fazendo todos os dias nos últimos 3 anos? Um longo silêncio se seguiu. Nenhum dos dois desviou o olhar.
Era um tipo de silêncio que só vinha de duas pessoas que antes conheciam cada detalhe uma da outra e agora não conseguiam reconhecer as partes que haviam mudado. Finalmente a voz de Gabriel se suavizou. Você não precisa justificar o que fez, Sofia. Não agora, mas eu preciso saber uma coisa. Ela esperou, os ombros tensos. Eles sabem quem eu sou? Ela engoliu em seco. Eles sabem que tenho um pai, um homem bom. Alguém que eu não estava pronta para trazer para o mundo deles até ter certeza de que eles também estavam prontos. Gabriel assentiu lentamente. Havia dor em seus olhos, mas também algo mais, resolução. Bem, ele disse calmamente, eu estou aqui agora e eu não vou a lugar nenhum. Sofia não respondeu, mas algo mudou em seu rosto. Um brilho de descrença, talvez até esperança. Ela se virou ligeiramente, olhando pela janela em direção à mesa onde os meninos ainda estavam sentados, completamente inconscientes de que o eixo de seu mundo tinha acabado de começar a mudar. Quando ela olhou de volta para ele, sua voz era apenas um sussurro. Eu não sei como deixá-lo entrar, Gabriel. Então me deixe descobrir isso com você, ele disse. E pela primeira vez desde que ela havia se afastado dele, ela não fugiu. Na manhã seguinte, Gabriel não conseguia se concentrar em nada. Seu telefone vibrava com lembretes de reuniões, e-mails se acumulavam sem resposta, e sua assistente bateu 2 vezes para perguntar se ele participaria da ligação do conselho. Mas ele ignorou todos. Seus pensamentos ainda estavam do lado de fora daquele pequeno restaurante, ainda parado na calçada em frente a Sofia, ainda preso no silêncio que se seguiu à verdade. Para um homem que tomava decisões em segundos, que negociava negócios de bilhões de reais antes do café da manhã, ele agora se via preso na hesitação, sem saber como dar o próximo passo. Ele não sabia mais quais eram as regras. Ele tinha filhos, 3 meninos, seus filhos, e ele havia perdido tudo. Seus primeiros passos, primeiras palavras, primeiros aniversários. Tudo se foi, guardado em anos que ele não podia recuperar. O pensamento o esvaziou de uma maneira que o assustou. Não porque sentisse culpa, mas porque percebeu o quanto ele queria algo que nunca havia imaginado antes. Ele não queria apenas conhecê-los. Ele queria pertencer a eles de uma maneira que não tinha nada a ver com dinheiro, legado ou nome. No início da tarde, ele estava de volta ao carro, estacionado a um quarteirão do modesto prédio de apartamentos de Sofia. Não era uma área ruim, mas estava claro que ela havia escolhido a simplicidade, a privacidade, a segurança. Ele não tinha avisado que estava vindo. Parte dele sabia que ela poderia não abrir a porta, mas ele precisava vê-los novamente, mesmo de longe. Quando ele a viu saindo com os meninos agasalhados em jaquetas leves, sua respiração parou. Todos estavam de mãos dadas, um caos mal organizado, tagarelando uns sobre os outros, apontando para pássaros, folhas, o céu. Sofia o avistou imediatamente. Ela não parecia surpresa. Ela hesitou, depois caminhou em direção a ele, seu passo lento e deliberado. Os meninos a seguiam como patinhos, 2 puxando seus braços e o terceiro ficando para trás, distraído por um graveto que havia encontrado. Estamos indo para o parque, ela disse quando o alcançou. Sua voz era neutra, mas não fria. Você pode vir conosco se quiser. Ele assentiu, tentando conter a gratidão que o invadiu. Eu gostaria. Eles caminharam juntos em um silêncio constrangedor no início. Os meninos correram na frente, perseguindo-se. Gabriel os observava como alguém assistindo a mágica se desenrolar. Cada movimento que faziam parecia surreal para ele. Ele havia perdido muito.
Eventualmente, um dos meninos, o mais novo, caiu. Sofia começou a avançar, mas Gabriel foi mais rápido. Ele se ajoelhou, verificando gentilmente as mãos do menino em busca de arranhões. Ei, Gabriel disse suavemente, tirando a sujeira. Você está bem, amigão? O menino olhou para ele, os olhos arregalados e brilhantes. Eu não sou amigão, ele disse com um bico. Eu sou o Léo. Gabriel congelou. Sofia sorriu fracamente por trás. Esse é o Léo, ela confirmou. Beto é o de vermelho e Samuca é o que nunca escuta. Gabriel sentiu algo mudar em seu peito. Oi, Léo, ele disse novamente, mais suave agora. Eu sou seu pai. O menino inclinou a cabeça. Sério? Ele assentiu. Sim, sério. Léo o estudou por um longo segundo e, sem aviso, envolveu seus bracinhos em volta do pescoço de Gabriel. Não foi planejado, não foi ensaiado. Foi apenas um momento, o instinto de uma criança. E isso o desfez. Gabriel permaneceu agachado ali muito depois que Léo correu para a frente. Sofia estava ao lado dele agora, sua expressão ilegível, mas seus braços não estavam mais cruzados. Ela não falou, e ele também não. Ela não precisava. Ele sentiu no silêncio entre eles algo começando de novo. De volta ao apartamento, ela o convidou para entrar. Não para uma conversa, não para esclarecimentos, mas porque os meninos queriam mostrar a ele a parede de super-heróis, uma bagunçada colagem de desenhos, adesivos e caos de giz de cera colados em seu quarto. Ele o seguiu para dentro, tentando absorver cada momento, cada detalhe, suas vozes, suas rotinas, a maneira como cada um a abraçava sem nem pensar. Enquanto estava no meio do mundo deles, com brinquedos espalhados aos seus pés e risadinhas ecoando do corredor, Gabriel percebeu algo aterrorizante e bonito ao mesmo tempo. Ele não queria ser um visitante na vida deles. Ele queria ficar. Gabriel começou a aparecer todos os dias, embora nunca sem ser convidado. Ele enviava uma mensagem para Sofia primeiro, sempre perguntando, nunca presumindo. E toda vez que ela respondia com um simples sim ou uma resposta curta e educada, ela deixava a porta entreaberta um pouco mais. Os meninos não questionaram sua presença repentina em suas vidas. Crianças não carregavam dúvidas como os adultos. Eles o aceitaram da mesma forma que aceitaram todo o resto em seu mundo, com curiosidade aberta e um tipo de honestidade que fazia Gabriel sentir que estava reaprendendo a vida desde o início. Ele aprendeu que Léo gostava de dinossauros, que Samuca conseguia nomear todos os planetas do Sistema Solar e que Beto era mais quieto, mas se iluminava quando alguém realmente o ouvia. Eles o chamavam de Gabriel no início, o que o atingiu mais fundo do que ele demonstrava. Ele nunca os corrigiu. Ele não queria forçar nada. Mas em uma tarde, depois de ajudar Samuca a construir um foguete com caixas de papelão na sala de estar, Beto sentou-se ao lado dele, inclinou-se e disse suavemente: Você vai ser meu pai agora? A pergunta o atingiu mais forte do que qualquer emboscada na sala de reuniões. Ele olhou para os olhos azuis sérios de Beto e respondeu da única maneira que pôde: Se você quiser que eu seja. Beto assentiu e não disse mais nada, mas mais tarde, naquela noite, todos os 3 meninos começaram a chamá-lo de papai. Sem cerimônia, sem aviso. Apenas uma mudança, tão simples e profunda quanto virar uma página. Sofia observou tudo em silêncio. Ela ainda mantinha distância, não emocionalmente fria, mas hesitante. Ela havia passado anos construindo muros ao redor de si mesma e de seus filhos, muros que os protegiam de um mundo
que ela um dia acreditou que poderia destruí-los. Agora, esse mundo estava em sua sala de estar, fazendo sanduíches de pasta de amendoim e consertando caminhões de brinquedo quebrados com fita adesiva e determinação. As semanas seguintes se tornaram uma transformação silenciosa que nenhum dos dois esperava. Gabriel começou a aparecer na vida dos meninos regularmente, não como uma força ou interrupção, mas como algo constante. Sofia, cautelosa como sempre, manteve seus muros altos no início. Ela não ofereceu mais do que era necessário e Gabriel não a pressionou. Ele sabia que ela estava esperando para ver se ele desapareceria novamente, se sua presença era apenas mais uma performance, outro lampejo temporário de um homem que vivia em um mundo construído sobre controle e distância. Mas desta vez, ele não tinha plano de fuga. Ele aparecia aos domingos para visitas ao parque. Ele trazia materiais de arte e participava de sessões de pintura a dedo, que deixavam seus sapatos de milhares de reais cobertos de glitter e cola. Ele ajudava a construir fortes de cobertor na sala de estar e aprendeu rapidamente que Samuca odiava ervilhas, Léo amava dinossauros e Beto insistia em ser chamado de Capitão Relâmpago, pelo menos uma vez por dia. Eles não o questionavam. Eles simplesmente o aceitaram, como se ele sempre tivesse pertencido ali, como se estivessem apenas esperando que ele chegasse. Essa aceitação o quebrou da maneira mais silenciosa e poderosa. Sofia observava tudo com olhos vigilantes. Ela nunca o tinha visto assim antes. O homem de quem ela se lembrava do passado era polido, reservado, um pouco distante até em seu afeto. Mas esta versão, este homem ajoelhado no chão, amarrando cadarços, inventando histórias para dormir, ficando depois que eles adormeciam, apenas para sentar no silêncio, era outra coisa inteiramente. Ela não sabia o que fazer com aquilo. Toda a parte dela que havia endurecido para sobreviver agora se sentia exposta. Não porque ele exigisse algo, mas porque ele não o fazia. Em uma noite, depois que os meninos finalmente adormeceram, Sofia entrou na cozinha e encontrou Gabriel lavando a louça em silêncio. Ele não tinha perguntado, não tinha dito uma palavra, apenas arregaçou as mangas e começou a limpar. A visão dele ali, fora de seu elemento e, no entanto, de alguma forma perfeitamente em casa, a pegou desprevenida. "Você não precisa fazer isso", ela disse encostada na soleira da porta. Ele olhou por cima do ombro e deu um meio sorriso. "Eu sei, mas eu quero." Ela cruzou os braços, observando-o por um momento. "Você sempre foi bom em fazer o que queria." Ele desligou a torneira, secando as mãos lentamente, antes de encará-la completamente. "Nem sempre. Eu era bom em fazer o que eu achava que deveria querer. Há uma diferença." Ela não respondeu imediatamente. Sua guarda ainda estava alta, mas algo em seu peito estava amolecendo, não importava o quanto ela lutasse. "Eu não sei como confiar nisso, em nada disso." "Eu sei", ele disse gentilmente. "E eu não estou pedindo que você confie em mim da noite para o dia. Apenas me deixe estar aqui, me deixe provar." Ela olhou para o chão. "Você perdeu tudo. As primeiras palavras, os primeiros passos, aniversários, febres, birras. Você perdeu tudo isso." Ele assentiu. "Eu sei, e eu nunca vou recuperar esse tempo. Mas eu estou aqui agora, e se você me deixar, eu não perderei mais nada." O silêncio preencheu o espaço entre eles, mas não era frio. Estava denso, com algo não dito, algo pulsante e vivo. Ela queria acreditar nele, queria deixá-lo entrar novamente. Mas o risco a aterrorizava, porque amá-lo novamente não seria apenas o seu coração em jogo, seriam 3 outros também. Gabriel deu um passo à frente, não muito perto, sem tocá-la,
apenas o suficiente para ser ouvido completamente. Eu não sou o mesmo homem que você deixou, e talvez você também não seja a mesma mulher, mas talvez isso seja bom. Ela olhou para cima então, encontrando seus olhos. Não havia performance neles, nem ambição, nem estratégia, apenas a verdade. Eu preciso de tempo, ela disse finalmente. Você pode ter todo o tempo, ele respondeu. E com isso, ela assentiu. Não era uma promessa, não era perdão. Mas foi o primeiro passo real em direção a algo que ambos pensaram ter sido perdido. Algo frágil, mas que valia a pena tentar. À medida que os dias se transformavam em semanas, um novo tipo de ritmo começou a se formar. Era irregular, incerto, mas era real. Gabriel se tornou parte da vida cotidiana deles, não em gestos grandiosos ou declarações dramáticas, mas em pequenas e deliberadas maneiras. Ele começou a chegar cedo o suficiente para ajudar a aprontar os meninos para a escola e ficava até tarde o suficiente para ler histórias de ninar, mesmo quando o trabalho exigia sua atenção em outro lugar. Ele não tentou comprar o afeto deles, não os sobrecarregou com presentes ou distrações chamativas. Ele simplesmente apareceu, repetidamente, com consistência tranquila, como se cada momento fosse uma chance de recuperar um pedaço do tempo que havia perdido. Sofia observava tudo com um coração cauteloso. Ela queria acreditar que o homem dobrando meias minúsculas em seu sofá e construindo castelos de Lego na sala de estar era o mesmo Gabriel que ela havia amado, mas diferente em todos os aspectos certos. No entanto, o medo nunca a abandonou completamente. Ela passou 3 anos fazendo tudo sozinha, cada birra, cada visita ao médico, cada decisão impossível. Isso a tornou forte, mas também construiu muros tão altos que ela nem sempre conseguia dizer se a estavam protegendo ou isolando. Em uma noite, enquanto o outono se instalava e o ar ficava frio, Sofia se viu sentada nos degraus da varanda com um cobertor sobre os ombros, observando os meninos caçarem vagalumes na luz fraca. Gabriel sentou-se ao lado dela, os cotovelos apoiados nos joelhos, sua camisa social arregaçada nas mangas, quieto e confortável no tipo de domesticidade que ele antes teria achado estranho. Eles falam de você o tempo todo agora, ela disse após um longo silêncio. Mesmo quando você não está aqui. Ele olhou para ela, sua expressão ilegível. O que eles dizem? Ela sorriu suavemente. Léo diz que sua voz parece a do Batman. Beto acha que você pode consertar qualquer coisa. Samuca me perguntou se você sabe pilotar um avião porque, citação, ele é rico e pessoas ricas fazem essas coisas. Gabriel riu, mas havia emoção por trás disso. Eles são incríveis. São, ela disse, e eles são meus. Cada respiração, cada cicatriz, cada pedacinho deles. Eu não fiz isso perfeitamente, mas fiz com tudo o que tinha. Ele assentiu, solene agora. Eu sei. E eu nunca duvidei disso. Mesmo quando estava com raiva, mesmo quando não entendia por que você foi embora. Eu sabia que você estava fazendo o que acreditava ser certo. Os olhos de Sofia brilharam na luz fraca. Eu ainda não sei se foi. Eu só sabia que não podia criá-los no seu mundo. Ou talvez eu não sabia como. Gabriel se sentou mais ereto, sua voz baixa, mas firme. Então vamos fazer um novo, não o meu, não o seu, o nosso, um em que eles possam crescer sem precisar desaprender quem são. Ela olhou para ele por um longo tempo, seus dedos apertando as bordas do cobertor. Eu não quero criá-los com alguém que possa ir embora quando as coisas ficarem difíceis. Eu fui embora de tudo, exceto de você, ele disse. A única coisa que sempre lamentei ter perdido foi o que tínhamos. E agora,
Eles. Você. Isso. Eu não vou embora. Desta vez, não. Foi a coisa mais vulnerável que ela já o tinha ouvido dizer, e rachou algo dentro dela. Naquela noite, depois que os meninos finalmente adormeceram e a casa estava quieta, ela lhe entregou um pedaço de papel dobrado. Nele estavam as certidões de nascimento dos meninos. O nome dele não estava listado. Até agora, não estava. Estou pronta para que eles saibam quem é o pai deles de verdade, ela sussurrou. Legalmente, completamente, não apenas em histórias. Gabriel olhou para o papel por um longo tempo, oprimido pelo peso do que aquilo significava. Isso não era apenas sobre a paternidade, era sobre perdão, sobre confiança, sobre ser convidado para um espaço que antes estava completamente fechado para ele. Ele olhou de volta para ela, sua voz suave, mas certa. Obrigado. Sofia assentiu, e pela primeira vez não havia hesitação em seus olhos. Eles estavam construindo algo agora, não recomeçando porque o que eles tinham antes se foi. Mas o que estava por vir era algo novo, algo que nenhum dos dois imaginou que teria uma segunda chance. E valia a pena cada conversa difícil, cada cicatriz, cada noite silenciosa. O processo legal demorou mais do que Gabriel esperava, mas ele não reclamou. Cada reunião com o advogado, cada assinatura, cada verificação de antecedentes, tudo parecia um passo em direção a algo sólido, algo que não poderia ser tirado dele desta vez. Ele sentou-se em cada uma com um tipo de reverência silenciosa, como se o rastro de papel finalmente correspondesse à verdade que ele sentia em seus ossos. Ele era o pai deles, e não apenas na memória ou na biologia, mas na presença, na escolha, em cada manhã que ele os ajudava a se vestir e em cada noite que ele ficava para ler até que eles adormecessem. Sofia observava a transformação em silêncio, ainda sem saber como rotular o que estava acontecendo entre eles. Eles não eram um casal novamente, não oficialmente. Não houve beijo nem declarações românticas. Mas Gabriel estava em sua casa quase todos os dias. Ele sabia onde ficava o cereal, qual menino precisava ter seu cobertor aquecido na secadora antes de dormir e qual ainda acordava com pesadelos. Ele dobrava a roupa enquanto ela lidava com e-mails, aprendeu a fazer panquecas com carinhas sorridentes e uma vez até trançou o cabelo de Sofia no caos da manhã cedo, quando um dos meninos perguntou: "Por que a mamãe também não tem a vez dela?" Em uma noite depois de um longo dia, os meninos foram colocados na cama mais cedo e uma rara calma se instalou na casa. Gabriel estava na varanda novamente, desta vez com um caderno aberto no colo. Sofia saiu segurando 2 canecas de chá, uma das quais ela lhe entregou sem dizer uma palavra. Ele a pegou surpreso com um gesto e olhou para ela com uma expressão cansada, mas grata. "O que é isso?" ela perguntou apontando para o caderno. Ele hesitou antes de responder. "Nomes, para o fundo fiduciário que estou montando, não apenas para eles, para outros como eles, crianças criadas por mães fortes que fizeram tudo sozinhas." Sofia não respondeu imediatamente. Ela tomou um gole de seu chá e olhou para a rua silenciosa. "Eu nunca quis o seu dinheiro," ela disse finalmente suavemente. "Eu sei," ele disse. "É por isso que eu quero dá-lo." Ela olhou para ele então e houve um silêncio que passou entre eles, do tipo preenchido com significado, mas ainda sem resolução. Ela ainda não sabia o que fazer com tudo aquilo, com o quão presente ele havia se tornado, o quão gentil, o quão diferente. Ela queria acreditar que isso não era temporário, que não era alguma supercorreção impulsionada pela culpa. Mas uma voz no fundo dela,
Ainda a alertava para ter cuidado. Por que você está realmente aqui, Gabriel? Ela perguntou de repente. É só pelas crianças? Ele não respondeu imediatamente. Ele fechou o caderno, colocou-o de lado e se virou para encará-la completamente. Não, ele disse. Começou com eles, mas não é só por eles, é por você também. Sofia exalou lentamente, seu coração batendo de uma maneira que parecia antiga e desconhecida. Eu não sei se posso passar por perdê-lo de novo, ela admitiu. Se eu deixar isso ir longe demais e desmoronar, não vai machucar só a mim, vai machucar eles também. Eu não estou pedindo para você pular, ele disse. Apenas para andar ao meu lado. E se eu não puder, então eu continuarei andando de qualquer maneira, com ou sem o título, ou o rótulo, ou qualquer outra coisa. Eu estarei aqui, porque é aqui que eu deveria ter estado o tempo todo. Sua garganta apertou. Ele não estava tentando conquistá-la. Ele nem estava tentando persuadi-la. Ele estava apenas dizendo a verdade. Naquela noite, ela não pediu para ele ir embora. E quando ele ficou, dormindo no sofá, embrulhado em um dos cobertores de super-herói dos meninos, não foi porque ele tinha que fazer, ou porque ele insistiu. Foi porque, lenta e silenciosamente, ele estava se tornando o lar. O inverno chegou suavemente naquele ano, trazendo escuridão precoce e manhãs tranquilas cobertas de geada. Os meninos já tinham idade suficiente para notar a mudança no ar, para ficarem animados com casacos e luvas e a promessa de neve. Sofia se pegou observando-os mais do que o normal, a maneira como corriam para os braços de Gabriel no momento em que ele entrava pela porta, a maneira como se apoiavam nele como se sempre soubessem que ele estaria lá. Às vezes ainda a pegava desprevenida, o quão natural parecia, o quão simples. Mas não havia nada de simples no que foi preciso para chegar lá. Ela havia construído essa vida, tijolo por tijolo, com as próprias mãos. E de alguma forma, sem aviso, Gabriel havia voltado para ela e se tornado parte do alicerce. Em uma noite, perto das festas de fim de ano, a casa estava agitada de energia. Os meninos estavam ajudando a decorar uma pequena árvore que Sofia havia comprado naquela semana, cada um discutindo sobre quem deveria pendurar qual enfeite. Gabriel sentou-se no chão entre eles, sorrindo em meio ao caos, desembaraçando um pisca-pisca que não tinha intenção de cooperar. Sofia ficou na soleira da porta com uma caneca nas mãos, observando a cena, permitindo-se sentir o peso e o calor daquilo. Mais tarde, depois que os meninos finalmente adormeceram e a casa caiu naquela rara calma que só vinha depois de um dia cheio e feliz, Gabriel a encontrou sentada na beira da cama em que ela costumava dormir, sozinha. Ela não falou quando ele entrou. Ela apenas olhou para ele, seus olhos suaves, mas vigilantes, ainda fazendo uma pergunta que ele não havia respondido completamente. Ele atravessou o quarto e sentou-se ao lado dela, perto o suficiente para sentir o calor de sua pele, mas não o suficiente para tocá-la. Você não precisa dizer nada, ele disse, mas eu acho que eu deveria. Ela olhou para ele esperando. Eu não voltei para consertar o passado, ele disse. Eu não posso. Perdi muito tempo e nunca vou recuperá-lo. Mas eu posso estar aqui agora, e eu quero estar por você, por eles, da maneira que você me permitir. Sem pressão, sem prazos, apenas a verdade. Sofia olhou para as mãos por um longo momento antes de falar. Você sabe que eu costumava sonhar com isso, com você voltando. Mas no sonho, eu estava brava. Eu gritei. Eu fiz você merecer. Ele sorriu gentilmente. Isso parece justo. Mas agora que você está aqui, ela continuou, tudo o que sinto é cansaço.
cansaço de segurar tudo sozinha, cansaço de ter medo de precisar de alguém. Você não precisa ter medo, ele disse. Precisar de alguém não te torna fraca, me torna vulnerável. Então seja vulnerável, ele disse calmamente, comigo. Ela olhou para ele, realmente olhou, e viu não o homem de quem ela havia fugido, mas o homem que havia retornado e ficado. O homem que trançava cabelo com dedos desajeitados, que lia histórias de ninar com muita expressividade, que beijava joelhos ralados e amarrava sapatos minúsculos sem nunca esperar aplausos. O homem que havia mudado, não porque ela pediu, mas porque a vida exigiu isso dele e ele escolheu crescer. Ela estendeu a mão então, sua mão repousando suavemente na dele. Eu não quero fazer isso sozinha nunca mais, ela sussurrou. Você nunca mais terá que fazer. Eles não se beijaram. Não naquela noite. Não era sobre isso. Era sobre a maneira como a cabeça dela repousou em seu ombro momentos depois. A maneira como a mão dele encontrou a dela e não soltou. A maneira como o silêncio entre eles não era mais silêncio, mas sim paz. Semanas se passaram. A papelada foi finalizada. O nome de Gabriel foi escrito, legalmente e para sempre, ao lado dos deles. Ele se mudou para uma pequena casa a 2 quarteirões de distância, dando espaço a Sofia, mas nunca demais. Eles cocriaram com facilidade, com calor, com risadas. E lentamente, o amor que antes havia sido enterrado sob anos de dor e distância, começou a criar raízes novamente, real desta vez, mais forte por causa de tudo o que havia sobrevivido. Em uma manhã tranquila de domingo, enquanto a neve caía lá fora, ou sendo em São Paulo, o vento frio entrava pela janela, e os meninos se aninhavam entre eles no sofá, com desenhos animados tocando baixo na tela, Sofia olhou para Gabriel e viu não o homem que ele tinha sido, ou os erros que ele cometeu. Ela viu o homem que ficou, o homem que apareceu, o homem que, contra todas as probabilidades e depois de toda a tempestade, tinha voltado para casa. Comentário final, comentário do autor. Para mim, o final desta história não é apenas uma resolução, é um triunfo silencioso do amor merecido, não presumido. É sobre 2 pessoas que foram separadas pelo medo e pelo silêncio, mas encontraram o caminho de volta através da presença, do crescimento e da paciência. O que torna este final poderoso não é que tudo corra perfeitamente, mas que os personagens se escolham novamente, com suas cicatrizes, sua história e todo o peso do que passaram. Gabriel não retorna como um salvador. Ele volta como um homem disposto a desaprender seu antigo eu, a aparecer todos os dias, não com grandes promessas, mas com consistência tranquila. E Sofia não perdoa facilmente. Ela protege seus filhos, mantém seus limites e só abre o coração novamente quando realmente vê que ele mudou. A reunião deles parece merecida, porque não é impulsionada pela nostalgia ou fantasia, mas por quem eles se tornaram separados e quem estão dispostos a ser juntos. O que mais amo é como a história honra a cura, não apenas como uma ideia, mas como uma experiência vivida e diária. Os personagens não fingem que o passado não doeu. Eles o reconhecem e constroem algo melhor por causa dele. Em um mundo cheio de soluções rápidas e arcos de redenção superficiais, este final parece raro. É gentil, é fundamentado, e é isso que o torna inesquecível.